Durante muitos anos, a rotina de Carlos como lixeiro seguiu um padrão monótono e previsível. Todas as noites, ele percorria as mesmas ruas, coletava os mesmos tipos de resíduos e terminava seu turno sempre no mesmo horário. Embora o trabalho fosse exaustivo, ele encontrava um certo conforto na repetição. Havia algo quase mecânico no ato de dirigir o caminhão e recolher os sacos de lixo espalhados pelas calçadas. Foi assim até que ele começou a notar um detalhe peculiar. Sempre no mesmo dia da semana, por volta do mesmo horário, um saco de lixo diferente aparecia em sua rota. Ao contrário dos outros, este era extremamente bem amarrado, com várias camadas de barbante e um nó firme. Além disso, era muito mais pesado do que qualquer outro saco comum. No início, Carlos não deu muita importância. Talvez fosse apenas um morador descartando entulho ou algo volumoso. Mas, com o passar das semanas, o padrão se repetiu. O saco nunca estava no mesmo local, mas sempre surgia dentro da mesma área, como se alguém estivesse tentando evitar chamar a atenção. A curiosidade começou a incomodá-lo. Já tinha visto muitas coisas estranhas no lixo ao longo dos anos, mas aquilo era diferente. O peso, a forma, a maneira como era cuidadosamente lacrado, havia algo errado ali. Até que em uma noite, movido pela inquietação, Carlos decidiu verificar o conteúdo do saco. Ele esperou até encontrar um local mais afastado, onde pudesse abrir o saco sem chamar a atenção. Com as mãos trêmulas, rasgou o plástico e sentiu um frio na espinha ao ver o que havia dentro. Restos humanos, envoltos em plástico transparente e amarrados com o mesmo tipo de barbante que selava o saco por fora. O choque o paralisou por um instante. O cheiro forte invadiu suas narinas e ele recuou instintivamente, como se estivesse diante de algo profano. Sem pensar duas vezes, Carlos pegou o telefone e acionou a polícia. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que aquilo precisava ser investigado. Quando as viaturas chegaram, Carlos sentiu um alívio momentâneo. Afinal, ele havia feito a coisa certa ao chamar as autoridades. Explicou rapidamente o que havia encontrado e levou os policiais até o local onde havia deixado o saco. No entanto, o que encontraram foi apenas um espaço vazio. Os sacos estavam lá minutos antes, mas agora haviam desaparecido sem deixar vestígios. Carlos tentou argumentar, dizendo que tinha certeza do que tinha visto, mas a expressão dos policiais mudou sutilmente. Um deles perguntou se ele estava cansado ou se tinha certeza de que não estava enganado. Carlos insistiu, detalhou o peso do saco, a forma dos restos humanos, o cheiro, a maneira como tudo estava embrulhado. Mas sem provas, ninguém levou a sério sua história. No fim, os policiais anotaram algumas informações, mas disseram que não havia nada a ser investigado sem evidências concretas. O caminho de volta para o caminhão foi longo. A sensação de impotência o consumia. Ele sabia que não tinha imaginado aquilo. Mas se os sacos tinham sumido, alguém devia ter voltado para pegá-los. Quem poderia fazer isso tão rápido? O que antes era apenas curiosidade, agora se tornava uma obsessão desconfortável. Ele não conseguiria simplesmente esquecer o que tinha visto. Algo estava acontecendo ali e ele precisava descobrir a verdade. Carlos tentou esquecer o ocorrido, mas a inquietação não permitia. A cada novo turno, sua mente voltava para aquele saco desaparecido. Ele começou a observar sua rota com mais atenção, procurando qualquer sinal do padrão que já havia notado antes. E como esperado, o saco voltou a aparecer, sempre em locais diferentes, mas dentro da mesma área. Dessa vez, ele não tocou no saco imediatamente. Queria entender quem o estava deixando ali e por quê. A ideia de vigiar sua própria rota começou a tomar forma. Durante dias, ele dirigiu o caminhão com mais atenção, reduzindo a velocidade nos locais onde os sacos costumavam aparecer. Mas nunca via ninguém.
Era como se o saco simplesmente surgisse do nada. Com o tempo, a falta de respostas começou a incomodá-lo mais do que a própria descoberta dos restos humanos. A sensação de que algo terrível estava acontecendo bem diante de seus olhos, sem que ele pudesse fazer nada, era sufocante. Se os sacos estavam sendo descartados sempre no mesmo horário, alguém estava calculando os movimentos com precisão. Carlos passou a sair mais cedo de casa e a dirigir por aquelas ruas antes do seu turno. Ele observava os becos, as esquinas, os prédios abandonados, mas nunca via ninguém suspeito. O mistério apenas crescia. Naquela noite, algo dentro dele disse que era o momento certo. A chuva começou a cair pouco antes do seu turno, deixando as ruas desertas. Ele dirigia o caminhão com os olhos fixos no retrovisor, esperando. Foi então que viu, através do vidro embaçado pelo vapor da chuva, uma silhueta surgiu na calçada, carregando algo volumoso nos braços. O homem se movia com pressa, como se temesse ser visto. Vestia um casaco escuro e mantinha a cabeça baixa. Carlos diminuiu a velocidade, fingindo não notar. O desconhecido olhou rapidamente para os lados, antes de jogar o saco pesado dentro de uma das lixeiras. O barulho surdo do impacto se misturou ao som da chuva batendo no asfalto. Carlos segurou a respiração, tentando controlar o nervosismo. Ali estava o responsável pelos descartes. Por um breve momento, pensou em parar o caminhão e confrontá-lo, mas algo dentro dele o impediu. Se aquele homem estava disposto a descartar corpos sem hesitação, o que poderia fazer com alguém que descobrisse seu segredo? O instinto de sobrevivência falou mais alto. Carlos esperou o homem se afastar antes de continuar sua rota. Mas, ao invés de seguir como se nada tivesse acontecido, decidiu fazer algo que nunca imaginou: segui-lo à distância. As ruas molhadas refletiam a luz fraca dos postes, criando sombras que pareciam se mover junto com ele. O homem andava rapidamente, sem olhar para trás. Carlos manteve uma distância segura, tentando não chamar atenção, mas seu coração batia forte a cada esquina que o outro virava. Ele não sabia o que estava prestes a descobrir. Só sabia que não conseguiria mais ignorar. Carlos seguiu o homem pelas ruas escuras, mantendo a distância suficiente para não ser notado. O desconhecido caminhava apressado, como se já tivesse feito aquele trajeto muitas vezes. O barulho da chuva abafava os passos, mas Carlos conseguia vê-lo claramente sob a luz fraca dos postes. Aquela era a única pista que ele tinha. A rota do homem o levou por vielas estreitas e becos mal iluminados, onde quase ninguém passava àquela hora da noite. Quanto mais avançavam, mais Carlos sentia um aperto no peito. Ele sabia que estava se metendo em algo perigoso, mas a curiosidade era mais forte. Ele precisava saber. Após alguns minutos, o homem parou em frente a um prédio antigo e mal conservado. As janelas estavam quebradas e a porta de ferro enferrujada parecia não ser aberta há anos. Carlos observou de longe, escondido na escuridão. O homem olhou rapidamente para os lados antes de entrar no edifício e desaparecer na escuridão do corredor. Carlos ficou parado por um instante, tentando decidir o que fazer. Seu instinto dizia para ir embora, para esquecer aquilo de uma vez. Mas seu pensamento insistia que aquela era a única chance de desvendar o mistério dos sacos desaparecidos. Ele precisava de provas, precisava entender quem era aquele homem e o que ele fazia com os corpos. Mas algo aconteceu naquele momento. Um frio percorreu sua espinha e ele sentiu um peso invisível sobre os ombros, como se alguém estivesse observando. Carlos olhou ao redor, mas a rua estava deserta. A sensação de estar sendo vigiado era intensa. O medo começou a se sobrepor à curiosidade. Ele percebeu que havia cruzado um limite perigoso. Se aquele homem o descobrisse, qual seria a consequência? A chuva engrossava e o barulho da água caindo nas calhas do prédio abafava qualquer outro som. Ele ficou ali, imóvel, por alguns minutos,
observando a entrada do edifício. Nada aconteceu, nenhuma movimentação, nenhum barulho suspeito. Apenas uma escuridão profunda que parecia engolir tudo. Foi então que Carlos percebeu que não fazia sentido continuar. Mesmo que entrasse no prédio, o que poderia fazer? Ele não era policial, não tinha nenhuma arma, nenhum plano. Se fosse pego, ninguém saberia onde ele estava. A única coisa que conseguiria era se tornar mais um desaparecido naquela cidade. Respirando fundo, deu alguns passos para trás, tentando se convencer de que aquilo já não era mais problema seu. Talvez fosse melhor esquecer. Ele voltou para o caminhão e seguiu seu turno como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, revivendo cada detalhe do que tinha visto. E se tivesse ido longe demais? E se aquele homem soubesse que estava sendo seguido? No dia seguinte, ele fez sua rota normalmente. Mas o saco nunca mais apareceu. E assim, o mistério permaneceu sem respostas. Os dias passaram e Carlos tentou seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que aquilo nunca saiu de sua cabeça. Toda noite, enquanto dirigia o caminhão, esperava no fundo ver aquele saco novamente, mas ele nunca mais apareceu. A ausência daquilo que antes o incomodava agora parecia ainda mais perturbadora. Carlos se perguntava se, de alguma forma, o homem sabia que tinha sido seguido naquela noite. Talvez estivesse apenas esperando o momento certo para voltar a descartar os sacos em outro lugar, onde ninguém os notaria. Ou pior, talvez tivesse mudado sua abordagem por completo. Havia algo ainda mais angustiante no fato de nunca ter obtido respostas. O que acontecia dentro daquele prédio? Quem era aquele homem? E quantos outros sacos como aqueles já haviam sido descartados sem que ninguém percebesse? Mesmo sem provas, Carlos sabia que não tinha imaginado nada. O peso daquele saco, o cheiro, os restos envoltos em plástico, tudo era real. Mas sem evidências, sem rastros, aquilo nunca se tornaria uma história verdadeira para mais ninguém. Por um tempo, ele considerou tentar investigar novamente, voltar àquele prédio, talvez até avisar a polícia de forma anônima. Mas no fundo, sabia que nada disso levaria a lugar nenhum. Era melhor deixar para lá. E foi o que fez. Carlos nunca mais mencionou o que aconteceu. A vida seguiu seu curso e ele continuou dirigindo o caminhão, recolhendo lixo pelas mesmas ruas. Mas a cidade nunca mais pareceu a mesma para ele. Com o tempo, aprendeu a ignorar o peso da dúvida. Afinal, o que ele poderia fazer? Aquela não era sua responsabilidade. Se ninguém acreditava nele antes, por que acreditariam agora? Mas, de vez em quando, enquanto dirigia sozinho durante a madrugada, um pensamento o atormentava. Quantos outros sacos como aquele já haviam passado por suas mãos sem que ele percebesse? Talvez houvesse mais corpos sendo descartados. Talvez o assassino ainda estivesse por aí, apenas mais cuidadoso. Ou talvez ele tivesse apenas aprendido a esconder melhor seus rastros. Carlos nunca descobriu a verdade. E até hoje, o mistério continua sem respostas. E se um dia você descobrisse algo que ninguém mais pode ver, mas que te persegue pelo resto da vida, comente o que você faria, se inscreva no canal e deixe o like antes que esse mistério também desapareça sem explicação. Eu sempre fui um homem de rotina. Acordava às 4 da manhã, fazia minha oração e colocava meus fones para ouvir um louvor antes de sair para o trabalho. Sempre acreditei que começar o dia com Deus me dava forças para encarar qualquer coisa. Mas, naquela madrugada, algo parecia diferente. Assim que abri a porta de casa, um vento frio me atingiu no rosto. Estranhei.
porque o verão em São Paulo costumava ser abafado, mesmo antes do amanhecer. Dei de ombros e segui para o ponto de ônibus, tentando ignorar aquela sensação estranha que se instalava no meu peito. O ônibus chegou como sempre, e eu me sentei no mesmo lugar de sempre. Fechei os olhos por um momento, me concentrando na música, mas um impacto seco me fez abrir os olhos de imediato. O motorista tinha batido em um motoqueiro. O barulho foi forte e logo os gritos começaram. Pessoas saíram correndo para ajudar, enquanto outros apenas olhavam, paralisados. Fiquei tenso. Nunca tinha presenciado um acidente assim, e a cena ficou gravada na minha mente. O motorista tentava se justificar. A vítima gemia no chão e os passageiros começaram a murmurar entre si. O ônibus não poderia continuar viagem. Fomos obrigados a descer e encontrar outro transporte. Eu já sabia que aquele dia estava errado desde o momento em que saí de casa. Mas isso era só o começo. Cheguei atrasado no trabalho. O chefe não quis ouvir desculpas e decidiu me punir. Ele me tirou da minha rota habitual e me mandou com outra equipe para um bairro mais afastado, um lugar que ninguém gostava de ir. Diziam que coisas estranhas aconteciam por lá. Sumiços, assaltos, relatos de moradores sobre gritos na madrugada. Não liguei muito para as histórias, mas o peso no meu peito aumentou quando subi no caminhão. O céu estava diferente. Cinza, pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar, mas sem nenhum sinal de chuva. Era um cinza opaco, morto. Um calafrio percorreu minha espinha. Tentei me distrair, colocando os fones de ouvido, mas eles descarregaram assim que apertei o play. Bufei, irritado. Sempre começava o turno ouvindo meus louvores, como se fosse uma proteção. Mas, naquele dia, nem isso funcionava. Enquanto o caminhão avançava pelas ruas vazias daquele bairro esquecido, uma inquietação tomou conta de mim. Eu só não sabia que, em breve, meu mundo nunca mais seria o mesmo. O caminhão seguiu para as ruas silenciosas do bairro. A coleta começou normalmente. Pegávamos os sacos de lixo das calçadas, jogávamos na caçamba e repetíamos o processo sem pensar muito. Trabalho repetitivo, automático. Mas, conforme avançávamos, um incômodo começou a crescer dentro de mim. Aquele silêncio não era normal. Em São Paulo, sempre havia barulho, mesmo de madrugada. Mas ali, nem os cachorros latiam. Era como se tudo estivesse suspenso no ar. Segui trabalhando, tentando ignorar a sensação ruim. Até que, ao pegar um dos sacos de lixo, senti algo estranho. Ele era pesado, mas não de um jeito normal. O formato parecia irregular e o cheiro era insuportável. Já senti muitos cheiros ruins nesse trabalho. Lixo acumulado, comida podre, animais mortos. Mas aquele fedor era diferente. Ele era forte, denso, como se impregnasse na pele. Levantei o saco para jogá-lo na caçamba, mas no meio do movimento, o plástico frágil se rasgou na base. Algo pesado caiu com um baque surdo no chão, fazendo um barulho molhado. Fiquei paralisado. Não queria olhar, mas algo em mim já sabia que não era algo normal. Respirei fundo, forçando-me a baixar os olhos. E ali, diante de mim, estava uma cabeça humana. Os olhos semiabertos pareciam me encarar. A pele estava pálida, azulada, e a boca congelada em um meio sorriso macabro. Sangue coagulado se acumulava ao redor do pescoço decepado, misturado com larvas que se moviam lentamente. Meus músculos travaram. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. O mundo girou ao meu redor. Eu queria gritar, correr, fingir que não tinha visto nada, mas meus pés estavam cravados no chão. Eu nunca tinha visto um cadáver na minha vida, muito menos daquela forma. E aquilo era só o começo. Minha respiração ficou pesada. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Soltei um grito, mas ele saiu fraco, engasgado. Dei alguns passos para trás, tentando me afastar daquilo, mas meus colegas já tinham notado minha reação. "Que foi, Rafael?"
Ouvi um deles perguntar. A resposta veio quando eles olharam para o chão. O caminhão parou imediatamente. Todo mundo se aproximou. O choque foi unânime. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. O silêncio que tomou conta do grupo era quase tão sufocante quanto o cheiro da morte. Mas o horror não tinha acabado. Um dos rapazes apontou para outro saco no caminhão. Um líquido escuro e espesso escorria dele, pingando no asfalto. Outro saco, outra vítima. Ninguém queria ser o primeiro a verificar, mas sabíamos que não podíamos simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Pegamos luvas e, com mãos trêmulas, abrimos a sacola. Dentro dela havia um braço. Outro saco foi aberto. Uma perna. Mais um. O tronco cortado de forma meticulosa. O corpo estava dividido em partes, espalhado por diferentes sacos, como se alguém tivesse feito aquilo com precisão cirúrgica. Chamamos a polícia imediatamente. As viaturas chegaram rápido, cercando o local e isolando a área. Os agentes saíram dos carros com expressões tensas. Eles já tinham visto de tudo naquela cidade, mas algo na forma como olhavam para aqueles sacos me fez perceber que esse caso era diferente. E, no fundo, eu sentia que a história por trás daquele corpo ainda estava longe de acabar. A cena parecia irreal. As sirenes das viaturas piscavam em vermelho e azul, lançando sombras distorcidas sobre os sacos de lixo espalhados pelo asfalto. Policiais andavam de um lado para o outro, trocando olhares e sussurrando entre si. Nenhum deles parecia surpreso. Eu ainda não conseguia me mexer direito. Meu corpo estava travado, meu estômago revirado pelo cheiro que não saía do ar. Minhas mãos tremiam e senti meu coração martelando no peito, como se a qualquer momento fosse parar. Um dos policiais, um homem robusto de rosto fechado, se abaixou perto da cabeça decepada. Ele a encarou por um longo tempo, sem dizer nada, antes de se levantar lentamente. "Vocês mexeram em mais alguma coisa?" Ele perguntou, sua voz firme, sem emoção. Negamos com a cabeça. Eu mal conseguia falar. Os peritos começaram a recolher os sacos. O corpo havia sido cortado com precisão, como se alguém tivesse planejado cada golpe. O mais estranho era que não havia sinais de raiva ou brutalidade descontrolada nos cortes. Pelo contrário, tudo parecia calculado. "Temos um nome", um dos policiais anunciou, após algumas consultas no rádio. "O morto é Eduardo Nogueira." O nome não significava nada para mim, mas os agentes ao redor ficaram em silêncio. Um dos investigadores, um homem mais velho de cabelo grisalho, cruzou os braços e franziu a testa. "É aquele cara?" perguntou para um dos colegas. "Sim, o mesmo que fugiu antes de ser preso." Meu estômago se revirou. Mesmo sem saber quem ele era, senti que havia algo muito errado ali. Fiquei ouvindo enquanto os policiais falavam entre si. Eduardo era um homem procurado pela polícia há algumas semanas. Ele havia cometido um crime terrível, algo que até os próprios agentes pareciam relutantes em mencionar. "Ele atacou uma mulher", ouvi um dos policiais dizer baixinho, afastado do grupo. "Mas fugiu antes que pudéssemos pegá-lo." Um arrepio subiu pela minha espinha. "E quem era essa mulher?" A resposta veio como um sussurro. "A esposa de um policial." De repente, tudo fez sentido. O silêncio entre os agentes, a falta de choque, a maneira como pareciam indiferentes. Eduardo não foi morto por um assassino comum. Aquele era um acerto de contas. Depois que os policiais terminaram a perícia e recolheram o corpo, nos liberaram para ir embora. Mas eu não conseguia simplesmente seguir com o dia como se nada tivesse acontecido. Aquela cena, aquele cheiro, aquela cabeça caída no chão, tudo ficava voltando à minha mente como um pesadelo. Naquela noite, tentei dormir, mas não consegui. Cada vez que fechava os olhos, via os olhos semiabertos do cadáver me encarando. Passei a madrugada deitado, olhando para o teto, tentando entender o que sentia. Eu era cristão,
Sempre acreditei que só Deus podia julgar as pessoas, que a vingança não pertencia a nós, mas sim a Ele. Mas eu não conseguia sentir pena. Eduardo fez algo terrível. Ele destruiu a vida de uma mulher inocente e agora parecia ter encontrado o fim que merecia. A polícia não se esforçou para encontrar quem o matou. Não houve uma grande investigação. O caso foi arquivado rapidamente, apenas mais um corpo sem solução nas estatísticas da cidade. Mas será que isso era certo? Uma coisa era certa: alguém fez justiça com as próprias mãos. E pelo jeito, ninguém estava interessado em descobrir quem foi. Olhando para o teto do meu quarto, me perguntei se esse tipo de coisa acontecia mais do que imaginávamos. Será que essa cidade estava cheia de vinganças silenciosas, escondidas nas sombras? Será que justiça e vingança eram realmente coisas diferentes? Ou será que, às vezes, o que chamamos de justiça é apenas a vingança que nos faz dormir melhor à noite? Você acha que foi justiça ou vingança? Se fosse você, teria denunciado o oficial? Deixe sua opinião nos comentários. O trabalho de um coletor de lixo nunca foi devidamente valorizado. Eu sempre pensei nisso, mas nunca tive um real motivo para refletir mais profundamente até aquele dia. Esses trabalhadores lidam diariamente com o que a sociedade descarta, sem reconhecimento, sem gratidão. São eles que mantêm as ruas limpas, que garantem que nossa vida siga em ordem. E foi um deles que, sem saber, salvou dezenas de vidas naquele dia. Eu trabalhava em uma empresa grande, um escritório como qualquer outro, cheio de pessoas focadas em suas próprias rotinas. Entre os funcionários havia Michael. Ele não era meu amigo, mas era impossível não notar sua presença silenciosa. Alto, magro, com olhos fundos e expressão cansada, ele passava os dias mergulhado no trabalho, sempre isolado, quase como se não existisse. As pessoas ao redor não o tratavam bem. Ele era motivo de piadas, sussurros maldosos e até desprezo aberto. Eu nunca participei disso, mas também nunca fiz nada para impedir. Michael havia perdido a filha meses antes. Um bebê de poucos meses, vítima da síndrome da morte súbita infantil. Eu soube disso por comentários espalhados pelo escritório, sempre acompanhados de risadas discretas, como se a tragédia dele fosse apenas mais um detalhe sem importância. Depois da morte da menina, sua esposa o deixou. Ele nunca falou sobre isso, mas todos sabiam. Sua dor era evidente, mas ninguém se importava. Com o tempo, ele se tornou ainda mais distante. Sua presença se tornava cada vez mais apagada e sua expressão vazia. O trabalho passou a ser sua única conexão com o mundo, mas mesmo ali, ele não encontrava refúgio. Seu supervisor o ignorava completamente, enquanto os colegas continuavam zombando dele sempre que podiam. Ele já não reagia, apenas aceitava tudo, como se estivesse além de qualquer resistência. Eu percebi algumas mudanças sutis ao longo das semanas. Pequenos detalhes que talvez passassem despercebidos para os outros, mas que agora, olhando para trás, pareciam sinais óbvios do que estava por vir. Michael parou de se importar com a própria aparência. Suas mãos tremiam de vez em quando e, em algumas ocasiões, eu o vi olhando para os colegas de trabalho com uma expressão que não consegui decifrar na época. Não era ódio puro, nem fúria descontrolada, mas algo mais profundo, algo calculado. Naquele mês, ele tirou um dia de folga, algo que nunca fazia. Era a data exata do aniversário da morte de sua filha. Quando voltou, havia algo diferente nele. Seus passos eram mais firmes, seu olhar mais decidido. Ele já não parecia um homem derrotado, mas alguém com um propósito sombrio. Os dias que se seguiram ao retorno de Michael foram estranhamente silenciosos. Ele parecia mais metódico, mais presente de uma forma inquietante.
Os olhares vazios deram lugar a algo frio e calculado. Ele não se envolvia em nenhuma conversa, mas também não evitava o contato visual. Era como se estivesse observando tudo ao redor, analisando cada detalhe com um propósito que ninguém percebeu. O que ninguém sabia era que, enquanto todos seguiam suas rotinas diárias, Michael estava preparando algo. Durante semanas, ele arquitetou um plano meticuloso para se vingar daqueles que, segundo ele, haviam virado as costas para sua dor. Para ele, aquela empresa era um lugar de humilhação constante, onde sua existência era ignorada ou ridicularizada. Ele decidiu que era hora de lembrar a todos que ele ainda estava ali, que sua dor não poderia ser simplesmente descartada como lixo. O plano era simples e brutal. Ele construiria explosivos e os posicionaria em lugares estratégicos. Seu alvo principal era o prédio da administração da empresa, onde ficavam os chefes e o supervisor que o ignorava. Mas ele não pararia por aí. Uma outra bomba seria colocada na casa do supervisor. Um ataque que tornaria tudo ainda mais pessoal. Michael acreditava que ninguém ali merecia seguir em frente, que eles precisavam sentir o mesmo desespero que ele sentira ao perder tudo. Na véspera do ataque, ele entrou no prédio sem levantar suspeitas e escondeu as bombas no lixo. Para ele, era quase simbólico. A empresa o tratava como algo descartável, e agora o destino daquelas pessoas estava literalmente no lixo. O plano estava pronto. O dia escolhido não poderia ser outro. O aniversário da morte de sua filha. Seria o dia em que ele transformaria sua dor em algo que ninguém poderia mais ignorar. Mas Michael não previu um detalhe. Algo tão simples, tão rotineiro, que ele sequer considerou como uma ameaça. O turno da manhã começou como qualquer outro. Pessoas chegando, cumprimentando-se distraidamente, ligando seus computadores e tomando café. Enquanto isso, do lado de fora, um coletor de lixo realizava seu trabalho. Diferente de todos nós, que passávamos por Michael sem prestar atenção, aquele homem percebeu algo. Ao pegar os sacos de lixo do prédio, notou um peso incomum. Curioso, abriu um dos sacos e encontrou algo que não deveria estar ali. Fios, metal, circuitos. Ele não era especialista, mas sabia que aquilo não era normal. Sem hesitar, chamou a polícia. O que aconteceu depois foi um misto de caos e alívio. O prédio foi parcialmente evacuado. A equipe antibombas chegou rapidamente e a descoberta das bombas levou os investigadores diretamente até Michael. Ele não tentou fugir, não esboçou reação. Apenas baixou a cabeça e confessou tudo. A notícia se espalhou como um incêndio. Os funcionários que antes riam de Michael agora estavam em choque. Ninguém conseguia acreditar que aquele homem silencioso, sempre isolado, havia planejado algo tão extremo. Mas o que mais me marcou foi perceber o quanto a tragédia havia sido evitada por um detalhe tão insignificante para a maioria das pessoas. Um simples coletor de lixo, apenas fazendo seu trabalho. Michael foi levado pelas autoridades e, por fim, desapareceu do nosso cotidiano. Mas seu plano fracassado deixou marcas profundas. O ambiente na empresa mudou. As piadas cruéis cessaram e as pessoas passaram a observar umas às outras com mais atenção. Mas era tarde demais. O mal já havia sido feito, mesmo sem explodir. O coletor de lixo nunca soube o verdadeiro impacto do que fez naquele dia. Para ele, foi apenas uma atitude responsável ao notar algo estranho. Mas para todos nós, ele foi um herói silencioso. Um trabalhador invisível que, sem buscar reconhecimento, salvou dezenas de vidas. E eu nunca esqueci. Meu nome é Célia e morei por mais de 30 anos em um bairro nobre da cidade.
Sempre gostei da tranquilidade daquele lugar, das ruas arborizadas e da sensação de segurança que me permitia deixar as janelas abertas sem receio. No entanto, tudo mudou nos últimos meses. Primeiro, foram pequenos furtos que pareciam inofensivos. Algumas mangueiras desapareceram dos quintais. Cadeiras de jardim sumiram e até brinquedos das crianças começaram a desaparecer sem explicação. No início, os moradores não deram muita importância. Alguns até culparam adolescentes da região ou pequenos oportunistas. Mas então, os furtos se tornaram mais ousados. Casas começaram a ser invadidas, objetos caros sumiam sem deixar rastros, e a tranquilidade do bairro foi substituída pelo medo. As notícias dos assaltos se espalharam rapidamente. Em pouco tempo, a sensação de segurança que todos conheciam deu lugar a portas reforçadas, alarmes e vigias particulares circulando pelas ruas. Mas apesar de todas as precauções, os crimes não paravam. Pelo contrário, pareciam aumentar. Era como se os criminosos estivessem sempre um passo à frente, sabendo exatamente quais casas estavam vazias e quais tinham pertences de valor. No mês de abril, a situação atingiu seu ápice. Apenas uma pequena porcentagem das casas do bairro escapou dos assaltos. A cada noite, uma nova vítima surgia e os moradores começaram a acreditar que não havia mais solução. As reuniões do condomínio eram cheias de discussões, medo e desespero. Ninguém sabia como os ladrões conseguiam agir com tanta precisão. Alguns suspeitavam de funcionários domésticos, outros de entregadores, mas ninguém tinha provas concretas. Foi então que, por acaso, percebi algo estranho. Em uma manhã qualquer, como de costume, saí para regar minhas plantas e tomar café na varanda. O caminhão de lixo passou como sempre, e os garis recolheram os sacos com rapidez antes de seguirem para a próxima rua. Mas, pouco mais de uma hora depois, um segundo caminhão, idêntico ao primeiro, voltou. Dessa vez, não houve coleta. Apenas passaram devagar, observando as casas. O detalhe me intrigou, mas no começo achei que poderia ser apenas um engano ou um caminhão extra. No entanto, aquela cena ficou na minha cabeça. Algo não fazia sentido. Na dúvida, liguei para minha filha, que morava em outro bairro. Contei o que tinha visto e ela imediatamente sugeriu que eu avisasse a polícia. No início, hesitei. E se fosse apenas um mal-entendido? Mas o medo do que estava acontecendo no bairro pesou mais e tomei coragem para fazer a denúncia. Quando entrei em contato com a polícia, minha preocupação parecia insignificante para o atendente. O tom era educado, mas distante, como se aquilo fosse apenas uma paranoia de uma moradora alarmada. No entanto, ao mencionar os assaltos e como os caminhões poderiam estar relacionados, senti que do outro lado da linha a conversa ficou mais séria. Poucas horas depois, uma viatura foi enviada discretamente para monitorar a situação. Mesmo sem certeza se minha suspeita tinha fundamento, passei a observar tudo com mais atenção. A insegurança que já sentia antes se intensificou. Comecei a notar cada detalhe, cada movimento estranho na rua. Eu não sabia o que estava por vir, mas algo dentro de mim dizia que estava certa. Nos dias seguintes, a movimentação no bairro continuou a mesma, mas agora eu observava tudo com um olhar diferente. O caminhão de lixo verdadeiro passava no horário habitual, cumprindo sua rota sem alterações. No entanto, em algumas ocasiões, notei novamente a presença do caminhão falso. Ele não aparecia todos os dias, mas quando surgia, sua movimentação era peculiar. Dessa vez, prestei mais atenção. Os homens dentro dele não pareciam realmente preocupados com a coleta. Diferente dos garis comuns, que trabalhavam rápido e seguiam um ritmo eficiente, esses pareciam agir com mais calma, quase como se estivessem analisando as casas.
Percebi que, enquanto passavam, olhavam discretamente para dentro das garagens abertas, verificavam quais portões estavam destrancados e pareciam anotar mentalmente algo antes de seguir em frente. A presença da viatura policial no bairro foi discreta. No início, os agentes apenas dirigiam pela área em horários aleatórios, sem chamar muita atenção. Mas após meu relato detalhado, decidiram investigar mais a fundo. Fizeram algumas perguntas a outros moradores, coletaram imagens de câmeras de segurança e analisaram os padrões dos assaltos. Com o tempo, a coincidência ficou clara. Todas as casas invadidas haviam sido visitadas pelo segundo caminhão. A polícia, então, elaborou um plano para abordar os suspeitos sem levantar alarme. Em uma manhã comum, posicionaram viaturas estrategicamente ao longo das ruas do bairro, aguardando o retorno do caminhão falso. Como esperado, ele apareceu pouco depois da coleta regular. Quando notaram que estavam sendo seguidos, os criminosos tentaram manter a calma, mas a tensão ficou evidente. Assim que foram parados, 2 deles tentaram fugir. Um correu na direção de um beco lateral, enquanto o outro tentou escapar pulando um muro. No entanto, a polícia já estava preparada. Ambos foram capturados rapidamente e levados sob custódia. No caminhão, os agentes encontraram diversos objetos roubados e ferramentas usadas para arrombar portas e janelas. A investigação revelou que o grupo fazia parte de uma quadrilha altamente organizada. Durante a primeira passagem do caminhão verdadeiro, eles identificavam as casas vazias e mapeavam as possíveis vítimas. Depois, voltavam com o veículo falso para realizar os assaltos sem levantar suspeitas. O disfarce era tão eficiente que, por meses, conseguiram agir sem que ninguém desconfiasse. Além dos roubos no bairro, a polícia descobriu que os criminosos estavam envolvidos em crimes ainda mais graves. O grupo já havia cometido mais de 300 assaltos em outras regiões da cidade e tinha conexões com assassinatos em outros estados. A quadrilha usava a estratégia do caminhão disfarçado há muito tempo, sempre escolhendo bairros nobres onde os moradores confiavam na rotina da coleta de lixo. A notícia se espalhou rapidamente e chocou a cidade. Moradores ficaram horrorizados ao perceber como foram enganados durante tanto tempo. Eu mesma não conseguia acreditar que algo tão grande havia acontecido bem diante dos meus olhos. Por mais que a prisão da quadrilha tenha trazido um alívio, algo dentro de mim mudou para sempre. Nunca mais olhei para a rotina do bairro com a mesma despreocupação. Até hoje, cada vez que vejo um caminhão de lixo na rua, me lembro daquele dia. E percebo como um detalhe aparentemente insignificante pode esconder algo muito maior. A prisão dos criminosos trouxe alívio imediato para o bairro, mas a sensação de segurança não voltou tão rápido. Nos primeiros dias após a operação policial, os moradores ainda estavam inquietos, tentando assimilar o que havia acontecido. As conversas entre vizinhos giravam sempre em torno do mesmo assunto. Como ninguém havia percebido antes, como uma quadrilha conseguiu agir por tanto tempo sem ser descoberta. As notícias na televisão detalharam a investigação. Descobriu-se que a quadrilha vinha operando da mesma forma em diferentes bairros nobres da cidade e até em outros estados. Eles usavam caminhões modificados para simular a coleta de lixo oficial e, dessa forma, podiam se movimentar livremente sem levantar suspeitas. Em muitos casos, eles não apenas roubavam objetos de valor, mas também deixavam as casas reviradas, causando um rastro de destruição. Além dos furtos e invasões, os investigadores encontraram evidências ligando o grupo a crimes mais graves. Relatórios policiais mostraram que alguns membros da quadrilha já haviam cometido assassinatos e estavam envolvidos em atividades violentas em outras cidades. A revelação foi chocante.
Muitos moradores, incluindo eu, ficamos aterrorizados ao pensar que os mesmos homens que circulavam livremente pelo bairro, se misturando à rotina diária, eram capazes de atos tão brutais. Com a prisão do grupo, a polícia reforçou a segurança na região e, por um tempo, viaturas passaram a patrulhar com mais frequência. As empresas responsáveis pela coleta de lixo também fizeram mudanças para garantir que caminhões falsificados não voltassem a circular. Pequenos detalhes, como adesivos de identificação atualizados e novos uniformes para os garis, foram implementados para evitar que algo parecido voltasse a acontecer. Eu, no entanto, nunca mais encarei a rotina do bairro da mesma forma. O que antes parecia um lugar pacífico, agora me parecia cheio de pequenas ameaças invisíveis. Comecei a prestar mais atenção em movimentos suspeitos, em rostos desconhecidos e, principalmente, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Essa história me ensinou que o perigo nem sempre se esconde na escuridão ou em situações óbvias. Às vezes, ele se disfarça no cotidiano, naquilo que vemos todos os dias e nunca questionamos. E mesmo após tantos meses desde aqueles eventos, ainda me pego observando cada caminhão de lixo que passa pela rua, me perguntando se algum detalhe pode estar fora do lugar. Eu nunca imaginei que um simples café na varanda me faria perceber algo que a polícia levou meses para descobrir. Mas aprendi que, às vezes, é nos detalhes mais banais que se escondem os segredos mais assustadores. E você? Já percebeu algo estranho na sua vizinhança que ninguém mais notou? Comente abaixo, inscreva-se no canal e deixe seu like antes que seja tarde demais. Quando minha mãe faleceu, herdei a casa onde cresci. A decisão de me mudar para lá não foi fácil. A estrutura da casa estava desgastada pelo tempo e a vizinhança já não era a mesma de anos atrás. As ruas pareciam mais escuras, os muros estavam cobertos de pichações e as poucas lojas que ainda resistiam pareciam abandonadas. O silêncio da noite era frequentemente interrompido por sons distantes de sirenes e passos apressados nas calçadas. Nos primeiros dias, a sensação de solidão foi avassaladora. O lugar onde passei minha infância parecia agora um território desconhecido. Evitava sair à noite e raramente interagia com os vizinhos. A porta da garagem, com suas dobradiças enferrujadas, rangia cada vez que a abria e eu sabia que qualquer pessoa poderia forçá-la facilmente. Ainda assim, tentava me convencer de que tudo ficaria bem se tomasse cuidado e me mantivesse atenta. Certa noite, ao reunir coragem para levar o lixo para fora, um desconforto inexplicável tomou conta de mim. O vento frio roçava minha pele e o silêncio parecia mais denso do que de costume. Hesitei por um instante na soleira da porta, mas respirei fundo e segui em frente. Assim que me aproximei da lixeira, percebi um movimento discreto na garagem. A luz fraca do poste mais próximo mal iluminava o interior, mas meus olhos captaram a silhueta de um homem encostado contra a parede, parcialmente escondido pelas sombras. O coração disparou no mesmo instante. O desconhecido parecia me observar, imóvel, como se aguardasse o momento certo para agir. Minha mente começou a girar, buscando desesperadamente uma saída. Tentei recuar, mas senti minhas pernas travadas pelo medo. A adrenalina queimava em minhas veias, e tudo o que consegui fazer foi soltar um grito estridente, sem saber se alguém ouviria. O homem reagiu ao som, tensionando o corpo como um predador que havia sido descoberto. Por um momento, achei que ele avançaria, mas antes que isso acontecesse, passos rápidos ecoaram na rua. Em questão de segundos, um lixeiro surgiu, vindo em minha direção. Parei de respirar por um instante, tentando compreender o que estava acontecendo. O lixeiro não hesitou. Colocou-se entre mim e o invasor
encarando-o com firmeza. A ameaça foi clara e o homem, percebendo que a situação não estava mais ao seu favor, deu meia volta e sumiu na escuridão da noite. Ainda em choque, senti minhas pernas fraquejarem. O lixeiro se manteve próximo, observando atentamente meu estado. Ficou ali comigo por alguns instantes, esperando que eu me acalmasse antes de sugerir que eu tomasse mais cuidado e reforçasse a segurança da garagem. Mesmo depois que o invasor desapareceu, meu corpo permaneceu rígido, como se ainda estivesse sob ameaça. O lixeiro continuou por perto, observando atentamente meu estado. Sentia a respiração descompassada e a mente em um turbilhão de pensamentos confusos. Aos poucos, a adrenalina começou a se dissipar, dando lugar a uma profunda exaustão. Fiquei ali por alguns minutos, tentando me recompor, enquanto ele me orientava a tomar mais precauções. Disse que a garagem era um ponto vulnerável e que o criminoso poderia voltar se percebesse que ainda havia uma brecha. Suas palavras fizeram sentido e um calafrio percorreu minha espinha ao imaginar aquela possibilidade. Quando finalmente consegui me mover, entrei rapidamente em casa, trancando cada fechadura e verificando as janelas. O medo ainda pesava sobre mim, tornando impossível relaxar. Passei a noite em claro, cada pequeno ruído me fazia sobressaltar. O pensamento de que alguém poderia estar do lado de fora, observando, me deixava paralisada. O dia amanheceu, mas a sensação de insegurança persistia. A porta da garagem continuava sendo um problema. Mesmo trancada, era frágil e qualquer pessoa com força suficiente poderia arrombá-la sem esforço. Pensava em contratar alguém para consertá-la, mas a ideia de permitir a entrada de um estranho na minha casa me deixava desconfortável. 2 dias depois, em meio ao meu receio crescente, ouvi passos se aproximando da casa. Espiei pela janela e vi o lixeiro parado na calçada, segurando uma caixa de ferramentas. Fiquei surpresa ao vê-lo ali, ainda mais sem estar em serviço. Ele fez um breve aceno e apontou para a garagem, deixando claro o motivo da sua visita. Entendi imediatamente e, apesar da surpresa, senti um alívio inesperado. A presença dele me transmitia uma segurança que há muito tempo não sentia. Abri a porta e observei enquanto ele inspecionava a estrutura enferrujada. Sem pedir nada em troca, começou a trabalhar no conserto. Ajustou as dobradiças, reforçou a trava e garantiu que a porta se fechasse corretamente. Enquanto ele trabalhava, fiquei em silêncio, apenas observando. A cada minuto que passava, sentia que um peso enorme estava sendo retirado dos meus ombros. Quando terminou, testou a porta algumas vezes e, satisfeito com o resultado, limpou as mãos e sorriu de maneira discreta, como se dissesse que agora eu estava segura. Ao perceber que ele não esperava pagamento algum, um sentimento de gratidão tomou conta de mim. Queria retribuir de alguma forma, e a primeira coisa que me veio à mente foi convidá-lo para jantar. Não era algo que eu costumava fazer, ainda mais com alguém que mal conhecia. Mas naquele momento parecia o mínimo que poderia oferecer. Convidá-lo para jantar foi uma decisão impulsiva, mas não me arrependi. Ele aceitou sem hesitação e pela primeira vez desde que me mudei para aquela casa, senti que não estava completamente sozinha. Preparei algo simples, mas feito com gratidão genuína. Durante o jantar, conversamos sobre coisas triviais. Ele contou um pouco sobre seu trabalho e mencionou como já havia presenciado situações perigosas durante suas rondas pela cidade. Ouvi com atenção, absorvendo cada palavra. A maneira como ele falava transmitia calma e uma estranha sensação de proteção. Aos poucos, percebi que meu corpo relaxava. A tensão que havia me acompanhado desde a noite do incidente parecia se dissipar naquele momento. Nunca imaginei que um estranho pudesse me fazer sentir assim, mas ali estava ele, sentado à minha mesa, como se fosse um velho amigo. O jantar seguiu de maneira leve.
Ele não fazia perguntas invasivas, nem tentava forçar uma conversa. Apenas estava ali, presente de forma natural. Quando terminou de comer, agradeceu discretamente e se levantou, pronto para partir. A noite já estava avançada e ele não queria incomodar. Ao acompanhá-lo até a porta, senti uma pontada de medo ao pensar em ficar sozinha novamente. Mas algo dentro de mim dizia que dessa vez seria diferente. Depois que ele se foi, fiquei parada por alguns instantes, ouvindo os sons da noite. O vento soprava suavemente, e pela primeira vez desde que me mudei para ali, aquele silêncio não parecia tão ameaçador. Fechei a porta com firmeza, testei a nova trava da garagem e respirei fundo. Naquela noite, dormi melhor do que nos dias anteriores. Ainda havia uma sombra de receio dentro de mim, mas saber que alguém se importava o suficiente para ajudar sem esperar nada em troca me trouxe um conforto inesperado. Os dias seguintes foram diferentes. Continuava cautelosa, mas não sentia mais aquele peso constante sobre meus ombros. O lixeiro voltou a passar em frente à minha casa em seu horário de trabalho, sempre acenando discretamente. Não trocamos mais palavras depois daquela noite, mas sua presença era suficiente para me lembrar que eu não estava tão desamparada quanto pensava. A casa ainda precisava de muitos reparos e o bairro continuava perigoso, mas de alguma forma eu já não via tudo com os mesmos olhos. Algo havia mudado dentro de mim. Talvez fosse o fato de saber que, no meio de tanta escuridão, ainda existiam pessoas dispostas a ajudar. E mesmo que o medo ainda estivesse ali, ao menos agora, eu sabia que não precisava enfrentá-lo sozinha. Eu havia trabalhado como lixeiro por anos e conhecia bem a rotina pesada daquele serviço. Os dias começavam antes do amanhecer e o calor do verão tornava tudo ainda mais exaustivo. O caminhão seguia um percurso fixo e cada parada exigia rapidez. Carregar sacos pesados, desviar de obstáculos nas ruas estreitas, lidar com o cheiro forte, tudo fazia parte do trabalho. Naquele dia específico, lembro-me de como o sol queimava a pele logo nas primeiras horas da manhã. Meu colega, com quem eu dividia a rotina há tempos, estava mais animado do que de costume, fazendo piadas sobre a correria para terminar o serviço mais cedo. Trabalhávamos sempre com pressa, pois a cidade não podia parar. A prática de operar a caçamba enquanto o caminhão ainda estava em movimento era comum, embora perigosa. Ninguém falava muito sobre os riscos, pois aquilo se tornara parte da rotina. Tudo parecia normal, até que, em uma das ruas mais arborizadas da cidade, ele precisou subir na borda da caçamba para evitar que galhos de árvores atrapalhassem o descarte. Não era a primeira vez que ele fazia isso, e eu já o tinha visto equilibrar-se daquela maneira antes. Mas naquele dia, algo deu errado. Ele escorregou. Foi um instante rápido e quando percebi, seu tornozelo já estava preso entre a pá compactadora e a estrutura do caminhão. O grito de dor ecoou no ar abafado do verão, fazendo com que eu me virasse imediatamente. Ele tentou desesperadamente se soltar, mas, na confusão, pressionou os controles errados. A máquina começou a se mover. A compactação da caçamba foi ativada e o espaço ao redor da perna dele se fechou rapidamente. O desespero tomou conta de mim enquanto corria para ajudá-lo. Outro colega também percebeu a situação e tentou desligar a máquina, mas o estrago já estava feito. A perna dele ficou presa de forma irreversível. O sangue manchou o metal da caçamba e o horror daquele momento se fixou na minha mente. Ele continuava consciente, tremendo de dor, e a única coisa que podíamos fazer era esperar pelo socorro. Quando a ambulância chegou, os paramédicos agiram rápido. Ele foi retirado com muito esforço, mas já não conseguia mexer o pé. A dor intensa fazia seu corpo estremecer, e eu nunca tinha visto alguém tão pálido.
Ele foi levado às pressas para o hospital, enquanto nós ficávamos ali, imóveis, encarando a cena do acidente. O caminhão, agora parado, parecia um monstro silencioso, ainda sujo de sangue. A culpa começou a se espalhar entre nós. Será que poderíamos ter evitado aquilo? Se tivéssemos insistido para que ele descesse da caçamba? Mas naquele momento, era tarde demais para arrependimentos. As horas que se seguiram ao acidente foram de uma tensão que nunca havia sentido antes. O trabalho foi interrompido e os superiores chegaram para avaliar a situação. Enquanto isso, minha mente repetia a cena como um filme preso no mesmo trecho, sem pausa. O som metálico da compactação, o grito dele, o desespero nos olhos, tudo parecia ecoar dentro da minha cabeça. No hospital, a notícia não demorou a chegar. A lesão era grave. Os médicos tentaram conter os danos, realizando cirurgias para tentar restaurar os ossos esmagados e os tecidos comprometidos. Mas a realidade era cruel. A perna já não poderia ser salva. Os danos eram irreversíveis e a amputação seria necessária. Recebi essa informação enquanto ainda tentava processar o que havia acontecido. Era estranho pensar que algumas horas antes ele estava ali, do meu lado, rindo e fazendo piadas sobre terminar o serviço mais rápido. Agora, estava em uma maca de hospital, prestes a perder parte da perna. A amputação aconteceu poucos dias depois. A recuperação foi difícil, tanto física quanto emocionalmente. Ele passou por um longo processo de adaptação, tentando lidar com a nova realidade. Eu o visitei algumas vezes no hospital, e a imagem dele deitado na cama, sem parte da perna, contrastava demais com o homem ágil que eu conhecia. O mais estranho era que ele tentava manter o bom humor. Forçava sorrisos, dizia que iria superar, mas no fundo eu via o medo em seus olhos. O silêncio nos momentos em que não havia ninguém por perto falava mais do que qualquer palavra. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. No trabalho, o clima mudou. O acidente fez com que todos começassem a olhar para o serviço de forma diferente. O que antes era rotina, agora parecia uma ameaça constante. O caminhão de lixo, que antes era apenas uma ferramenta de trabalho, agora carregava uma lembrança terrível. As regras de segurança passaram a ser mais rigorosas, e aqueles pequenos hábitos arriscados, que antes eram normais, começaram a ser evitados. Ninguém mais operava a caçamba com o caminhão em movimento. Ninguém mais se equilibrava na borda. Era como se o acidente tivesse deixado uma cicatriz invisível em todos nós. A culpa nunca desapareceu completamente. Eu me perguntava muitas vezes se poderia ter feito algo para evitar aquilo. Talvez, se tivéssemos falado mais sobre os perigos, se tivéssemos parado para pensar antes de agir por impulso. Mas o que restava agora era apenas a lembrança de um erro que custou caro demais. Os dias passaram, mas o acidente nunca deixou de estar presente na minha mente. O trabalho continuou. As ruas precisavam ser limpas e o caminhão ainda rodava pela cidade todos os dias. Mas nada mais parecia o mesmo. O medo se tornou um companheiro silencioso de todos nós. Cada movimento era calculado, cada risco evitado. Era como se tivéssemos aprendido da pior maneira possível que a pressa nunca vale o preço que pode cobrar. Meu colega teve altas semanas depois, mas a vida que ele conhecia já não existia mais. A adaptação foi difícil. Ele tentou se acostumar com a prótese, mas os movimentos nunca foram os mesmos. O que antes era automático, agora exigia esforço. Ele não voltou para o trabalho. A empresa pagou uma indenização, mas o dinheiro não trazia de volta o que foi perdido. Nos reencontramos algum tempo depois. Havia algo diferente nele, algo que eu não sabia explicar. Talvez fosse a forma como olhava para o nada, como se revivesse aquele momento em sua mente, assim como eu. Ou talvez
fosse o silêncio prolongado antes de responder a qualquer pergunta, como se cada palavra fosse pesada demais para ser dita. Naquele dia, me dei conta de que o acidente não havia tirado apenas a perna dele. Tirou a liberdade, a segurança, a confiança que ele tinha no próprio corpo. Tirou um pedaço da nossa rotina, da nossa despreocupação com os pequenos riscos diários. Ele perdeu mais do que um membro e todos nós perdemos um pouco de nós mesmos junto com ele. O trabalho seguiu, os caminhões continuaram rodando, a cidade continuou gerando lixo, como sempre. Mas para mim, nada mais foi como antes, porque toda vez que ouço o barulho da compactação da caçamba, ainda posso ouvir o grito dele ecoando na minha mente. E talvez esse som nunca desapareça.